Documentário Carambeí, Paulo Gustavo, 2808. Imagem colorida, vista aérea da cidade de Carambeí. No canto inferior esquerdo, vê a legenda Caminhos da História, na cor branca. No canto inferior direito, vê as logos do projeto Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e do Governo Federal. Carambeí, uma cidade jovem, porém de muita história. Vê a palavra Carambeí em branco no centro da tela. Ao fundo, imagem aérea da cidade. A narração é legendada na cor branca. Apesar dela ter se tornado um município oficialmente em 96, a formação da comunidade é muito mais antiga do que isso. Para entendermos melhor como tudo isso se deu, precisamos fazer um caminho pela história de Carambeí. Ao fundo, vê o monumento com a inscrição Eu em azul, um coração vermelho e Carambeí em branco. Ao lado direito está o historiador, com cabelos curtos pretos, usa barba, camiseta preta e calça jeans de cor clara. Ele está em pé e em meio corpo. Meu nome é Lucas Kugler, sou um historiador e vim aqui para lhes convidar para juntos trilharmos esse caminho. Bora lá? Vê ao fundo imagem da estação férrea, em madeira, na cor bege com portas de madeira, na cor marrom com vidros quebrados. Na lateral esquerda tem um homem sentado, usa boné, uma jaqueta bege, calça azul e botas pretas. Historiador de frente ao centro da tela. Para entender melhor o que Carambeí era antes de ser a cidade que conhecemos hoje, precisamos entender o conceito de território. Ao fundo, vê imagem de árvores completamente desfocadas. Historiador mais à esquerda de perfil. Entendemos que o território é um espaço, um lugar onde o ser humano se apropria, desenvolve e floresce a sua comunidade e o seu jeito de viver. Carambeí recebeu influências de diversas culturas. Foto colorida de um desfile. Vê uma charrete toda decorada nas cores branca, azul e vermelha, conduzida por um jovem na companhia de três meninas vestidas de várias etnias. Com a legenda: foto dos 75 anos do desfile da colônia. Fonte: Museu Parque Histórico de Carambeí. Então, por onde começamos? Foto em preto e branco. Três crianças sentadas na esquerda, menina pele clara, vestido branco. No centro, menino negro, camisa xadrez e calças curtas. Na direita, menino pele clara, usa chapéu, camisa branca e calça curta. Legenda: Início da colônia holandesa. Fonte: Museu Parque Histórico de Carambeí. Quando Carambeí começa a ser Carambeí? Vamos lá? Ao fundo vê imagens de árvores completamente desfocadas. Historiador mais para a esquerda, de perfil. Foto preto e branco de um grande pinheiro em meio a uma floresta e algumas casas de madeira. Legenda: Thomas Big Witter, 1878. Fonte: Novo Caminho no Brasil Meridional, a província do Paraná. 3 anos em suas florestas e campos, 1872-1875. Vê mata fechada com grandes troncos nas laterais. Historiador de frente à esquerda da tela.
Aqui, nos Campos Gerais, também houveram outras tradições, como a Itararé-Taquara, de agricultores ceramistas de 4.000 anos atrás, e que estão relacionados com a família linguística G. Estes costumavam construir estruturas subterrâneas, conhecidas como buraco de bugres pelos tropeiros. Mais tarde, essas estruturas tinham funções de armazenamento de alimentos, sepultamento e até mesmo a habitação. Esses indígenas se alimentavam principalmente da caça e coleta, do pinhão. Foto em preto e branco, índio em pé, de perfil, segurando arco e flecha. Legenda: Thomas Big Winter, 1878. Fonte: Novo Caminho no Brasil Meridional, a província do Paraná. 3 anos em suas florestas e campos, 1872-1875. E do plantio de mandioca e do feijão. Há cerca de 2.000 anos atrás, apareceram no Paraná indígenas de tradição tupi-guarani, vindo da Amazônia. São os ancestrais dos tupis e dos guaranis. Estes eram agricultores e plantavam especificamente a mandioca e o milho. Viajantes europeus do século XIX e alguns documentos até mesmo do século XVI e XVII. Foto preto e branco. Homem branco cortando árvore com machado, mais à esquerda. No centro, casa construída de palhas e à direita, sentados um casal de índios. Legenda: Thomas Big Winter, 1878. Fonte: Novo Caminho no Brasil Meridional, a província do Paraná. 3 anos em suas florestas e campos, 1872-1875. Vê imagem gráfica do mapa do Paraná. Em movimentos lentos, o mapa é aproximado para enfatizar o traçado do caminho do Peabiru. Legenda: Caminhos do Peabiru. Governo do Paraná, www.caminhodopeabiru.pr.gov.br. Que eram diversas trilhas que conectavam os Andes com o litoral brasileiro. Inclusive, este caminho passa pelo território de Carambeí. Além de ser utilizado pelos povos originários, também foi utilizado pelos colonizadores jesuítas, espanhóis, portugueses e até mesmo os bandeirantes. Tela pintada colorida. Homem em pé em cima de pedras, segurando com a mão direita uma espingarda, apoia ao chão. Com a mão esquerda na cintura, segurando um revólver. Cabelos vermelhos, tem bigode, pele branca, camisa branca, colete marrom, calças compridas bordô. Ao fundo, homens escravizados. Legenda: Bernardelli Henrique, 1925. Ciclo da caça aos índios. Olho sobre tela. Fonte: Museu Paulista da USP. Vê vegetação verde ao fundo. Historiador de frente à direita da tela. Apesar do apagamento cultural, vale lembrar que também muitos brasileiros hoje em dia descendem desses indígenas que habitavam essas terras. E alguns elementos desses povos ainda vivem até os dias de hoje, principalmente através da culinária, como é o caso do peão, um alimento presente em muitos pratos. Após a chegada dos europeus, Vê fachada parcial do casarão Fazenda Campo Alto. Branco com portas e janelas azuis. Historiador de frente à esquerda da tela. e as missões jesuítas e das incursões bandeirantes no Paraná, quem vai ocupar as terras dos Campos Gerais de forma efetiva no século XVIII, XIX e no começo do século XX serão os tropeiros, principalmente por causa do caminho que vinha de Viamão e se dirigia a Sorocaba, cortando o Paraná. E ao longo deste caminho surgiram muitas vilas que mais tarde se tornaram municípios. E você sabia que a história de Carambeí começa praticamente com a de Castro? O território da Fazenda Carambeí também fazia parte de Castro e estava inserida no ciclo do tropeirismo que havia se iniciado no século XVIII. Estamos, neste momento, na Fazenda Capão Alto. Vê toda a fachada do casarão Fazenda Campo Alto. Branco com portas e janelas azuis. Historiador de frente, mais ao centro da tela. Sede dessa sesmaria.
Estamos em frente à Capela Imaculada Conceição. Vê a lateral da Capela Imaculada Conceição, branca com janelas e porta azul claro. Historiador, perfil, mais à esquerda da tela. Datada da metade do século XIX, foi construída por tropeiros e escravizados. Vale lembrar que, apesar de associarmos o povoamento da região à presença de portugueses e luso-brasileiros, houveram muitos africanos e afro-brasileiros escravizados que participaram desse processo de colonização. Tela colorida, mesa postos com diversos alimentos, toalha branca. À esquerda, ao fundo, o serviçal abana Sua Senhora, enquanto ela alimenta o menino negro. Ao centro, sentado no chão, o menino come. À direita, dois serviçais observam e aguardam seu senhor comer. Legenda: Debré Jean Baptiste, 1830. O jantar, passatempo depois do jantar, fonte Itaú Cultural. Trabalhando nas fazendas da Sesmaria. A escravidão foi um processo cruel na nossa história, que violentou não somente fisicamente, mas também culturalmente a identidade de muitos negros, sufocando as suas culturas de raízes africanas. Apesar de alguns elementos da cultura africana ainda sobreviverem até os dias de hoje, Vem imagem bem próxima e desfocada da capela, historiador de frente ao centro. principalmente em comunidades quilombolas, aqui da região dos Campos Gerais, o estilo de vida dos negros presente no passado colonial era pautado na realidade cotidiana das fazendas. Tela colorida. Dois homens em pé ao centro. Eles estão usando roupas brancas e chapéu. O da esquerda observa segurando um cesto. E do tropeirismo. Lidavam com gados e a criação de outros animais, além de trabalharem em roças de subsistência. O dia a dia nessas fazendas envolvia o serviço de roças, que normalmente eram realizadas por escravizados. Vê patas de cavalos a caminhar no chão de terra. Mas também trabalhavam no local assalariados brancos, negros forros, mestiços e até mesmo indígenas, que se dedicavam a um papel de peão ou de vaqueiro. Já as mulheres dos tropeiros muitas vezes desempenhavam funções de chefe de família, quando o marido estava ausente nas constantes viagens pelo caminho de Viamão, como era o caso da senhora Francisca de Paula, né, a senhora de Carambeí, proprietária da antiga fazenda de Carambeí. O tropeirismo foi essencial para conectar o sul ao restante do Brasil, contribuindo com o povoamento da região dos Campos Gerais e principalmente em Castro, mais para frente, onde hoje também é Carambeí. Dois homens montados a cavalo usam capas azuis. Eles conduzem outros cavalos para dentro da fazenda Campo Alto. Eles vão caminhando e parte do casarão e da fazenda são vistos em vários ângulos. O maior legado que eles nos deixaram, no entanto, não foram os muares ou os gados comercializados nessa época colonial. Os tropeiros carregaram consigo um modo de vida único, um linguajar próprio, uma alimentação característica de suas necessidades, como o entrevero de pinhão, a paçoca de carne, ou então a paçoca de porco, ou de quirera com costelinha de porco, receitas de família passadas até os dias de hoje em Carambê. Além desses patrimônios imateriais, também deixaram um legado material como capelas, Vista bem próxima da Capela Imaculada Conceição, que vai se distanciando, possibilitando vê-la em sua plenitude. sedes de fazendas e rotas que hoje em dia se tornaram um patrimônio dos Campos Gerais e até hoje influenciam o nosso modo de viver, impactando a nossa identidade construída ao longo da história. Entre 1870 e 1930, cerca de 2 a 3 milhões de imigrantes se estabeleceram no Brasil e contribuíram com a formação da identidade brasileira. Tela colorida pintada com vários rostos de homens e mulheres de várias etnias. Ao fundo, na lateral esquerda, vê 5 chaminés de empresas. Legenda: Amaral, Tarsila, obra Operários. Junto com os descendentes de africanos e indígenas. Foram muitos os motivos, tanto na Europa quanto no Brasil, que os trouxeram para cá. Mas vamos começar com a Europa. É importante entendermos que a Revolução Industrial havia afetado profundamente a sociedade europeia. Vê várias árvores ao fundo. Historiador de frente, um pouco à esquerda. Na sua direita, trilhos de trem conduzem em linhas paralelas até o fundo da imagem. Havia uma grande onda de desemprego, desencadeada pela Revolução Industrial, que culminou em uma sensação de insegurança na população. Aliado a isto, havia também um receio de grandes guerras, que de fato estavam por vir. Já no Brasil, as fronteiras foram abertas para esses imigrantes com três intuitos em mente. Tópicos escritos na tela.
Ponto, substituir mão de obra. 2 ponto, povoar os sertões do Brasil. 3 ponto, embranquecer a população brasileira. Substituir a mão de obra escrava por uma mão de obra assalariada e especializada, que traria consigo novas técnicas agrícolas, povoar os sertões do Brasil, que nem sempre eram vazios demográficos, e também, no caso de europeus, embranquecer a população brasileira por conta das ideologias racistas de um Brasil que havia acabado de abolir a escravidão. Desde 1880, com o advento do navio a vapor e das linhas ferroviárias, o mundo estava muito mais conectado. Foto preto e branco de um navio da época, ancorado. E a imigração é um fenômeno em massa. Agentes brasileiros promoviam propagandas atrativas para novos imigrantes atracarem nossas terras. Cartaz colorido. Na parte superior, escrito em preto, fundo cinza, Estado de São Paulo, Brasil. No centro, em fundo branco, lado esquerdo, mapas em verde. Sul América, mapa do Brasil em amarelo, com ênfase no estado de São Paulo, na cidade de Santos. Cidade de Santos em branco, com linhas que conduzem a outro mapa. À direita, continente africano e Europa, na cor verde. Ao centro, escrito em preto, o imigrante. Na parte inferior, na cor cinza escuro, tem imagens de campos e montanhas. Legenda: Estado de São Paulo, Brasil, o imigrante. Entre parênteses, Europa-Santos. Fecha parênteses, 1908. Durante esse contexto, outras etnias chegaram a Carambeí, que se encontravam no final do ciclo econômico do tropeirismo e o começo do século XX. E é aqui onde veremos famílias de origem alemã, italiana, holandesa, polonesa, indo-holandesas, entre outras, contribuindo com a formação de Carambeí. Quando os holandeses se estabeleceram em Carambeí, muitos deles encontraram uma certa comunhão com os alemães que já estavam nos Campos Gerais, principalmente em Ponta Grossa e aqui, em Castro. Muitos alemães eram de fé protestante luterana, e isso fez com que os pastores dessa comunidade pregassem a palavra em Carambeí de vez em quando, até a comunidade holandesa estabelecer a primeira igreja protestante na década de 30, lá na colônia. Foto em preto e branco. Parte inferior da foto, um campo conduzindo olhar o centro. À esquerda tem uma igreja evangélica reformada. Ao centro e lateral direita tem casas. Legenda: Igreja Evangélica Reformada em Carambeí. Fonte: Museu Histórico de Carambeí. Meu sogro veio de Alemanha direto aqui para Carambi. Ao fundo, imobiliário desfocado. Ao centro está sentada e em meio corpo Luísa Marta Enschfer Schmidt. Cabelos grisalhos curtos, pele branca, usa óculos e uma correntinha no pescoço. Blusa de mangas curta estampada nas cores rosa, cinza e azul escuro. Que aqui tinha holandês e assim, daí ele veio direto aqui. E ele lá era o filho mais velho que dava chácara e tudo. E ele teve na guerra com 16 anos, e no meio da França e Alemanha. E daí ele voltou da guerra. E daí ele resolveu vir para o Brasil, porque ele não tinha na Alemanha nada a fazer. Oh, daí ele veio aqui para o Brasil, e quando ele veio aqui para o Brasil, achou muito bonito o Brasil, e nunca teve saudade de volta para a Alemanha, e nunca foi. Ele veio lá embaixo no Lenlos, que se chamava, e daí ele conheceu o povo aqui, daí ele foi já trabalhar no Leonardo de Goethe, que é o avô do Renato, né? E daí ele tirava leite lá, e depois ele começou mesmo a leiteria dele mesmo. E a casa dele, eles chamavam sempre, como se chamava a casa? Zoienfrei. A casa Zoienfrei. E eles chegavam sempre lá embaixo no veio Lenlos, era a mercearia, ou eu não sei se era mercearia ou como se chamava. E lá eles sempre chegavam, canta e cantava música e tudo. Era uma turma grande, de alemães e holandeses, uns holandeses, mas mais alemães e assim, tudo junto. O pastor, quando ele vinha,
ele dava culto e tudo assim, daí na volta ele fazia os casamentos e os batismos. E os holandeses aqui, os primeiros sempre foram os pastores alemães de casta que deram culto. Daí meu sogro foi dos 6 cooperados, ele foi um junto, que abriram outra vez a cooperativa, aí em 1932. Eu, no meu coração, assim, no peito e tudo, sou bem brasileira, 100%. Outros imigrantes que já haviam se estabelecido em Carambeí, inclusive antes mesmo dos holandeses, eram os italianos. Interior da igreja, historiador de frente, à direita da tela. Após as sequelas deixadas pelas guerras napoleônicas e a unificação na Itália, muitas famílias buscaram uma oportunidade de vida melhor em terras distantes como o Brasil. A presença italiana sempre foi expressiva nesse contexto histórico das grandes migrações. Muitas famílias chegaram em Carambeí na região do Cantanduvas, lá no começo do século XX. Essas famílias marcaram a presença na indústria madeireira, cultivo de uva e produção de vinho. Deixaram na comunidade local um forte legado gastronômico, como a polenta e a presença do macarrão caseiro. Eu cresci ouvindo as histórias dos meus avós, que eles vieram da Itália, da região sul da Itália, Calábria mais precisamente, eram camponeses lá, vieram e se instalaram nas regiões aos arredores até chegar aqui. No interior da igreja, Rosana Aparecida Spinardi de Oliveira, neta de imigrantes italianos, em pé, de frente para a tela, em meio corpo. Tem cabelos castanhos curtos, usa óculos, está vestindo blusa bordô de mangas longas. E o que me marca aqui é a casa do meu avô. A gente cresceu brincando aqui no parreiral que tem, ainda é cultivado, tem a jabuticabeira centenária, os arvoredos, enfim, que tem na casa do meu avô até hoje são preservados. Eu cresci em torno de tudo isso aqui, com as comidas que minha avó fazia, que eram as polentas, as massas, as pizzas, as festas que tinha aqui na época, que era festa da igreja, mas tinha a capela ali, em frente à capela tinha um salão de festa. O meu bisavô, que veio de Mantova, da Itália também, ele era colono lá, né? Ele veio e começou a cultivar parreirais de uva. E ele mesmo fabricava o próprio vinho. Ele fabricava o vinho, eles amassavam a uva juntamente com os filhos. Aí ele vendia o vinho, mas também ele gostava muito de vinho, ele tomava o vinho também. Então são histórias assim que estão vivas na minha memória até hoje. Além dos italianos e alemães, famílias imigrantes de outras origens étnicas também vieram para Carambeí, como portugueses, indo-holandeses e poloneses. A presença desses imigrantes tornaram Carambeí uma comunidade plural. No entanto, é somente através da imigração holandesa que a colônia Carambeí, de fato, irá dar início. Atraídos pela política da imigração do Brasil, lá no começo do século XX, Foto preto e branco. Vacas ao campo em frente a um barracão. Legenda: Estábulo da família de Gueus. Fonte: Museu Parque Histórico de Carambeí. muitos vieram se estabelecer em Irati, na colônia de Gonçalves Júnior. Infelizmente, a experiência daquela colônia não foi positiva e muitos retornaram para a Holanda. No entanto, algumas famílias holandesas aceitaram a oportunidade de trabalhar em Carambeí. Foto em preto e branco. Céu com muitas nuvens. Ao centro, estação férrea, construída de madeira. Ao lado direito, uma placa escrito Carambeí. À esquerda, homem sentado. Legenda: Linha Férrea de Carambeí. Fonte: Museu Parque Histórico de Carambeí. No abastecimento da linha férrea que estava sendo construída pela Brazil Railway Company. Essa iniciativa de caráter privado, em 1911, lança então formalmente a colônia de holandeses que se tornou responsável pela criação da primeira cooperativa de produção do Brasil. A Sociedade Cooperativa Holandesa de Laticínios, fundada no começo do século XX, se torna oficialmente, na década de 40, a Cooperativa Mista Batavo, que desencadeia em um aumento de escala de produção e de uma constante industrialização em Carambeí. Esse crescimento, nas décadas posteriores, principalmente na década de 70, possibilitou um crescimento urbanista na região. Trabalhadores brasileiros de várias regiões dos Campos Gerais se estabelecem em Carambeí para trabalhar na cooperativa. A comunidade cresce e a sua pluralidade também. Foto preto e branco.
Em frente à fábrica, 9 homens em pé, com tocos e aventais brancos. 5 mulheres sentadas à frente deles. Elas usam vestidos e saias. Legenda: Trabalhadores da nova fábrica de laticínios. Fonte: Museu Parque Histórico de Carambeí. Nesse sentido, a cooperativa foi fundamental como um pilar econômico e também social para Carambeí. Não é à toa que essa economia sustentável da comunidade possibilitou buscar a sua emancipação política de Castro, se tornando então oficialmente um município. Imagem de diversos rostos de homens e mulheres são alternados, vindos do fundo para a frente da tela, todos em meio cor. E assim, encerramos nosso passeio pela história de Carambeí. Como podemos ver, ela é extensa e diversa, permeada por muitos rostos e famílias que construíram uma rica comunidade composta de trabalhadores e de diversas culturas. Imagem colorida da cidade de Carambeí. No centro vai surgindo a inscrição em branco, entre aspas, a todos que fizeram parte e colaboraram para que esse projeto fosse realizado, nossos sinceros agradecimentos. Ponto, fecha aspas.